Esse singelo curso de conscientização do paciente para uma cirurgia segura, na prática, ele existe para a gente reduzir as taxas de complicação. Todo procedimento médico, independente de qual seja e de qual é a habilidade que o cirurgião ou a pessoa que está fazendo aquele procedimento possa ter, tem risco. A gente está lidando com uma vida humana, com biologia, com processo de cicatrização. Isso já foi lá discutido, ensinado nas aulas, na consulta de pré-operatório. E então a gente tem que ter a ciência de que existem as intercorrências, quais são as mais comuns, quais são as que a gente consegue evitar e quais são as que a gente não consegue evitar ativamente, que a gente tem que cuidar para que não ocorram, porém se ocorrerem a gente pode até manejar, pode cuidar, mas tem que entender que faz parte. E é para isso exatamente que existe aquele termo que todo paciente assina na consulta de revisão final, antes de a gente ir para a cirurgia, que é o termo de consentimento informado, que tem um nome para cada procedimento. Termo de consentimento informado para abdominoplastia, termo de consentimento informado para lipoaspiração, para mamoplastia, para cirurgias faciais e assim vai. Lá no termo constam todas as intercorrências, das mais graves até as mais simples, e também o comprometimento do paciente. Eu acabei de dar outras aulas aqui que falam do que você tem que fazer em relação aos pontos que a gente pode prever. Os outros pontos que eu não falei, que eu não abordei, a gente já discutiu nas aulas pré-operatórias aqui no consultório, que é aquilo que a gente não tem controle, que é o seu organismo, que é a sua cicatrização, e a gente só tem como manejar com dieta, cuidado, postura. Isso também é dado pela fisioterapeuta, por mim, lá nas aulas de preparo para operatório no consultório. Portanto, você vai ler esse termo, vai ter a consciência que isso foi informado para você, não vai se assustar porque a gente está num ambiente controlado, num hospital escolhido a dedo, uma equipe montada a dedo que está trabalhando junto há anos, um ambiente absolutamente que a gente tem controle, pelo menos daquilo que é evitável. Logo, as taxas daquelas complicações que não são que são inevitáveis ou incontroláveis, elas vão ficar em índices muito baixos, são muito infrequentes, basta a gente seguir tudo. Caso eventualmente elas aconteçam, a gente está listada, tem lá a lista dessas complicações no termo de consentimento e também existem protocolos para lidar com elas. Por exemplo, um sofrimento de pele, uma ferida porque estrangulou a areola, ou porque abriu uma ferida no umbigo, ou porque machucou a pele em algum ponto e abriu uma ferida. A gente tem medicina hiperbárica, que são as câmeras de pressão de oxigênio, que a paciente vai, fica lá durante alguns minutos, recebe oxigênio sob pressão, indolor, confortável, e faz com que a gente tenha uma cicatrização mais rápida, tenha um resultado sem sequelas ou que minimize essas sequelas, minimize a necessidade de uma cirurgia de reparo, uma cirurgia de refazer a cirurgia, por exemplo. A gente tem curativos extremamente sofisticados hoje, né, diferentes táticas para diferentes contextos de ferida, para diferentes tipos de complicação, então seroma, hematoma, infecção. Tudo temos alternativas, elas estão catalogadas e existe protocolo para reconhecer e iniciar o tratamento no pós-operatório. E a minha equipe, tanto eu quanto a fisioterapeuta e aqui a equipe, as gurias daqui do consultório, da clínica, estão treinadas para reconhecer e como proceder. Então você sabe que está diante de uma equipe treinada para reconhecer e tratar essas complicações, você assinou o termo de consentimento, só não pode ficar entrando numa situação de ansiedade, de ficar mentalizando, porque aí de fato a pessoa vai ter mais estresse, vai dormir menos, vai ter mais preocupação, o cortisol vai estar mais alto, vai ter mais dor, vai ter mais chance de sangrar, vai ter mais chance de infecção. Então o que a gente tem controle? Dieta, seguir a risca, não fumar, usar as medicações, avisar sobre infecção, usar direitinho a malha, não abrir a malha em casa, não querer tomar um banho escondido, não querer lavar a malha, querer colocar depois de novo, andar pela casa conforme a fisioterapeuta recomenda para não ficar parada demais e ter tromboembolia. Então todos esses métodos servem para que a gente não tenha o que está escrito lá no termo. Se você tiver alguma dúvida, me avise. Pegue o número do WhatsApp que está lá no seu celular, porque eu já pedi para você salvar o meu WhatsApp e mande uma mensagem: doutor, me tranquiliza. Eu vou ter toda a paciência e calma do mundo para te tranquilizar. Tá certo? Então essa aqui é uma aula muito importante. É o termo de consentimento informado.
alinhamento das expectativas do paciente com a realidade da biologia humana e sabendo que se acontecer alguma coisa, a gente tem todo um protocolo por trás para manejar da maneira mais confortável possível e mais rápida possível para entregar você para suas atividades de cotidiano, livre de curativos, livre de malhas e tudo mais. Ok? Até a próxima aula.